Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, mais uma vez de volta, o Senhor nos trouxe, aleluia, graça e paz, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém? Deus proíbe invocar os mortos? Hoje nós vamos aprender o que é doutrina. E para aprendermos o que é doutrina, vamos na palavra, né? A palavra que diz. Doutrina é um conteúdo de ensino ou crença. Pode ser dividida em divina, humana ou demoníaca. Isso nós temos referências inúmeras, mas vamos ver algumas. A divina está lá em Mateus capítulo 7, 28, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Olha aí, essa é a verdadeira. Humana. Humana está referida lá em Colossenses 2, 22 e 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, mas não são de valor algum. E a demoníaca? Está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha o alerta. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está vendo o que é que a Bíblia diz? A doutrina divina, ela prega o ensinamento da palavra de Deus. Já a doutrina humana prega a concepção dos homens e não a revelação de Deus. É aquilo que os homens acham. A doutrina demoníaca prega o contrário da palavra de Deus. Não dê ouvidos a sacerdotes que ensinam o que não está escrito na Bíblia. Eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Não creia no Espírito que age neles. Faça prova se os que ensinam é doutrina de Deus ou não. Faça como os crentes de Berea, que sempre estavam olhando na palavra se o que o pregador estava pregando estava escrito. Tem que fazer assim. Nem todo espírito é de Deus. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus. Está lá em 1 João 4:1. Espíritos que ensinam ao contrário da palavra de Deus não é espírito de Deus. Nem todo sacerdote é de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, mas intencionalmente, interiormente, são lobos disfarçados, devoradores. Por seus frutos conhecereis. Mateus 7, do 15 ao 16. Se o que o sacerdote ensina não está na Bíblia, não coma o seu fruto, porque ele é podre. É igual de Adão e Eva, o que eles comeram, vem do ensino de Satanás. Se engolir o ensino que derem de invocar os mortos, você também será separado de Deus, pois eles querem que fazer de você, fazer com que você engula aquilo que é proibido por Deus. Está escrito lá em Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Nem todo anjo é de Deus, sabia? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, 14. Para que a gente não se engane, a palavra está sempre explicando. Satanás é um anjo enganador. Isso ainda é segredo para a maioria da população no planeta. A Bíblia deixa bem claro que há espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que não devemos crer em todos os profetas, mas fazer prova se o espírito que age neles é de Deus ou do diabo. Revela que mesmo Satanás sendo anjo de trevas, ele se transfigura em anjo de luz para enganar o mundo religioso. A Bíblia diz, se possível, os próprios eleitos de Cristo podem ser enganados. Por isso tem que vigiar. A maioria dos idólatras são enganadores, porque acreditam na maior mentira que Satanás inventou, que ele não existe. Ora, é que ele não quer. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 4:4 que Satanás cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, para que não conheçam a verdade. Satanás sabe que os homens, não enxergando a doutrina de Cristo, fica fácil para eles se esconder e convencê-los a seguirem a doutrina demoníaca.
Assim, esses homens cegos passam a guiar outros cegos, por influência maligna, passam a praticar a doutrina de homem, que são costumes, dogmas e tradições que não têm valor algum, pois não estão escritos na doutrina divina. Observando a doutrina demoníaca, fazemos o contrário do que a palavra de Deus ensina. O cego tenta convencer outro cego que essa doutrina é correta. Só enxerga o segredo de Satanás quem enxerga a doutrina de Jesus. Ou seja, só sabe quem é Satanás quem sabe quem é Jesus. Lá em Lucas 6,39, Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Agora, no buraco escuro da cegueira espiritual, da falta de entendimento por não estarem na luz da doutrina divina, Satanás faz os cegos distorcerem o evangelho de Cristo, levando-os a escreverem doutrinas que não estão na Bíblia. Assim, pondo uma venda nos olhos das pessoas com outros ensinamentos, eles continuarão sem enxergar a doutrina de Jesus. E o diabo continuará escondido, mentindo para elas, dizendo que invoquem os mortos por meio de tradições. Continue lendo a palavra. Ela é a verdade e vai esclarecer você. Amanhã veremos de voltar, se o bom Deus nos permitir. Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória. Amém?